Tinha um caminhão de transporte, nós era noivo, né? Aí casamos em 74, dia 2 de fevereiro de 74, no ano da enchente. Foi água quase até o telhado. Depois disso, o Gino, como ele tinha o caminhão, né? Daí ele foi viajar. Em 75, eu botei um motorista trabalhar, dar umas viagens, e o motorista não voltou mais. Ele tinha carneado o caminhão, só estava o chassis e carroceria e a cabine, o motor, tinha vendido tudo. Nesse mesmo em 75 nasceu o nosso primeiro filho, que é o Tiago, né? A gente ficou muito feliz com a chegada dele. Aí quando ele tinha 2 anos, a gente foi para o Mato Grosso. Fomos para Miranda, chegamos lá, a gente foi com uma intenção de ir lá trabalhar e ganhar um dinheiro. Mas foi ao contrário, chegamos lá, ele trabalhava, não recebia, ia trabalhar, voltava, não tinha serviço, e ficamos lá 1 ano e pouco assim. A gente passou bastante dificuldade lá, porque não recebia, a sorte. Quando eu fui, meu pai me deu uma lata de arroz, uma lata de feijão, então a gente passou assim meio atrapalhado, mas com essa ajuda do meu pai já deu para amenizar um pouco, mas foi bem difícil, assim, a gente passou bastante dificuldade. Aí eu trabalhava, o serviço era pouco, trabalhava no quartel, e o quartel nunca tinha serviço, trabalhava uma semana, parava 1 mês, 2 meses. Aí para pagar as contas, no final de semana eu ia para o rio, carregar o caminhão de areia para vender na cidadezinha lá perto de Miranda, para arrumar algum dinheiro para pagar as despesas. E algum dia ainda não vendia, levava o caminhão carregado e não conseguia vender, tinha que vasculhar a areia fora. Quando o Tiago caiu no rio, e tinha uma ponte bem alta, e em cima da ponte ia atravessando uma índia de quase 100 anos. E ela começou a gritar, ei, lá, começou a gritar, e nós vimos. Quando vimos era o Tiago que tinha caído no rio, e o rio ia levando, ele tinha o cabelo bem loiro, assim, bem comprido, só ia o cabelinho de fora. Aí nós tudo corremos, aí tinha um amigo nosso, pulou de cima da ponte, e eu e ele pulamos quase juntos, porque ele nadava melhor do que eu, chegou primeiro e pegou o Tiago. Em 79 nasceu o nosso segundo filho, que era a Daniela, né? Que veio aumentar a família, e nisso o Gino já quis vender o caminhão, que não estava dando certo. Aí ele comprou um Fusca, que o irmão dele vendia botões. Aí comecei a viajar, vender botão, e aí vendia botão, e depois vendia roupa também, que o meu irmão tinha a fábrica de calça, Love Story. Viajava, ficava 15 dias fora, às vezes, dormindo dentro do Fusca, confortavelmente dentro do Fusca. E tinha viagem que vendia, tinha viagem que não vendia, era problema para gasolina, ficava devendo gasolina nos postos para pagar na outra viagem. E assim foi, assim começou. E quando eu era solteira também, o meu pai costurava, ele tinha uma fabriquetazinha também, ele costurava. E eu já começava a fazer alguma coisinha também. Aí nessa época o Gino vendia botão, e eu comecei a fazer umas pecinhas, jeans, a gente comprava retalhos de jeans. E eu comecei a fazer umas sainhas, uns shorts, e ele foi começando a levar para vender. E vendia tudo que eu fazia, ele vendia. Aí eu fui me empolgando, né? Fazia mais, e depois já coloquei uma costureira. Depois com essa máquina do meu pai, eu já comprei mais umas 2 máquinas, uma overlock, mais uma reta. Já coloquei mais uma costureira para me ajudar. E ele continuou vendendo e foi dando certo. A gente
Depois montou uma fabriquetinha do lado da minha casa, que era uma garagem, a gente começou a costurar ali. Depois foi indo, né? A gente... Eu vinha de viagem, quando nós começamos, eu passava em Brusque e comprava os sacos de retalho. Eles vendiam na época aquele saco de retalho, baratinho, e não sabia nada do que tinha dentro. Tinha viagem que tinha bastante coisa que dava para aproveitar, mas tinha saco daquele que só tira, que não dava para aproveitar quase nada. Mas a gente aproveitava, fazia que dava daquele retalho. Eu comecei a trabalhar em junho de 79. Aí comecei a costurar e na época a gente fazia a peça inteira, né? A Zenaide foi a cabeça da fábrica, né? Ela que fazia tudo, ela que organizava, ela que mandava na fábrica. Eu lembro quando a gente tinha a fábrica, nossa fábrica lá na Madre. Eu lembro que eu ajudava a pregar botão naquela época, tinha uma maquininha. Adorava ficar lá pregando botão. Eu lembro que a mãe dava um troquinho, 10 pila, naquela época era em cruzeiro, né? E quando ela dava aquele dinheiro, que a gente trabalhava ali, eu acho que ficava um mês na minha carteira, eu não gastava o dinheiro. Como a gente tinha uma infância muito humilde, assim, muito difícil, mas os nossos pais nunca deixaram a gente, assim, passar dificuldade, assim. Tudo que a gente queria, eles sempre davam um jeitinho de fazer. A mãe costurava nossas roupas, sempre a gente andava sempre bonitinha, com umas roupinhas da moda, porque ela costurava. E eu lembro que no Natal, ela perguntou o que a gente queria. Daí eu queria uma boneca, a Bruna queria uma boneca, a Giana bebê, né, na época. E a gente queria uma piscina também. Ela falou, não, vocês escolhem ou um bebê ou uma piscina, não tem como escolher os dois. E naquela época, nem pensar, a gente acreditava em Papai Noel e era isso, não tinha outro jeito, não tinha outra situação, era o Papai Noel que vinha. Então esse Natal ficou sempre guardado na minha história, na minha memória, assim, essa história. Nós fomos dormir e eu lembro que quando a gente acordou no dia do Natal, a piscina de plástico montada na sala, com os bebês dentro, assim, sentadinho dentro da piscina. Nossa, que dali pra mim, assim, nunca vou esquecer esse Natal na minha vida, porque foi assim, nós ficamos muito, a hora que a gente olhou, assim, aquela piscina montada na sala com aqueles bebês, foi muito emocionante, assim, eu nunca vou esquecer. Embora as dificuldades eram muitas, mas eles nunca deixaram, assim, de proporcionar pra gente momentos como esses. E os nossos pais nunca mediam esforços para fazer as nossas vontades, assim. Eu lembro de uma história de quando a gente era criança, que era fã da Xuxa e tal. Daí a gente tinha ficado sabendo que ia ter um show da Xuxa num sábado em Florianópolis. Daí a gente começou a pedir muito, isso no sábado de manhã. O show era tarde e é longe, né? Quase 200 quilômetros. E a gente começou a pedir para o pai, leva nós no show, leva nós no show. Daí o pai, depois de muita gente insistir, ele tá, então eu vou levar nós no show, vocês no show. Daí a gente convidou as primaradas, tudo, e o pai tinha uma belina assim, bem velha, e fomos tudo, acho que foi umas 10 crianças ali dentro, a família bem grande e tal, feliz da vida porque ia no show da Xuxa. A hora que a gente chegou lá no estádio, não tinha mais ingresso, não existia. Então a gente chegou lá e teve que voltar embora à mesma hora. Então foi uma decepção, assim, né? Aí nós começamos a trabalhar e eu tinha o cunhado do Edson, deu essa ideia de botar, como aqui é Tubarão, é Cidade Azul, de botar esse nome, City Blue. Aí deu essa ideia para nós registramos, botamos e temos até hoje, graças a Deus. Em 82, que foi fundada a City Blue, foi o nascimento do nosso terceiro filho, que foi a Bruna, né? E a gente já começou a fabricar uma fábrica nova, uma fábrica maior, atrás da nossa, onde a gente morava. Começou com umas 4, 5. Aí depois ali foi aumentando, né? Já para 12, para... Acho que quando a gente veio para Tubarão em seguida, a gente já tinha umas 15 funcionárias. No começo, na verdade, eu comecei a costurar, foi com a mãe da dona Zenaide. Até que o Gina apareceu um dia lá em casa e me chamou para trabalhar com eles.
Aí, e na verdade eu nem gostava de costura, mas depois que eu comecei, aí fui gostando e até hoje. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Já com a marca registrada, aí eu saía vender, eu era o único representante da City Blue. Tinha um confortável carro, Fiat 147, que também era o meu hotel. Vivia, quando estava na estrada, ainda dormia dentro do 147, para sobrar alguma coisa para fazer, comprar máquina, para comprar tecido, então tinha que sobrar. E se eu fosse ficar em hotel, não sobrava nada. Em 83 a fábrica pegou fogo. Eu estava viajando e a fábrica pegou fogo. Quando cheguei estava tudo queimado. Perdemos tudo outra vez. Era à noite, né? Eu acordei com aquele cheiro de fumaça. Aí a gente levantou e foi ver, que a fábrica era anexo à casa, né? Era do lado, a garagem. Então a gente levou um susto muito grande, veio bombeiro, veio os vizinhos, vieram tudo ajudar a apagar esse fogo, que a gente não sabe nem de onde veio esse fogo. Agora, recordando isso, parece que eu estou sentindo o cheiro assim, das coisas queimadas, do fio queimado. Então, assim, o início, nós estávamos iniciando e já perdemos tudo, assim, foi tudo queimado. E logo em seguida, daí foi construída uma nova fábrica na parte de trás aí da casa, um galpão novo. E desde cedo a gente sempre trabalhou. A gente pregava botão e tirava fio e tínhamos, acho que umas 4 ou 5 funcionárias e eu sempre trabalhando junto. Acho que eu tinha uns 8 anos nessa época, que eu recordo que elas tinham o horário do lanche à tarde, acho que eram umas 4 horas, e eu sempre levava meu lanchinho. Sempre levava um pãozinho, sempre embrulhadinho num guardanapo e chegava na hora do lanche, a minha casa era na frente da fábrica, mas eu não ia lá, eu sempre levava, a hora que elas paravam para fazer o lanche, eu parava junto também com elas e tirava meu lanchinho, comia com elas e depois voltava para o serviço. Em 84 aí nasceu o nosso 4º filho, que era o último, né? A Giana, e a despesa era maior ainda, como a despesa era maior ainda, a gente teve que batalhar mais, né? Que a gente morava lá na Madre, né, que é sempre tudo muito humilde e que a gente brincava na rua, brincava no meio da fábrica sempre, as costureiras costurando, a gente brincando nos rolos de tecido. Nossa diversão era lá na fábrica, pegar os retalhos. Quando eu terminava o expediente lá, eu pegava os retalhos e ela fazia as roupinhas de boneca. E a costureira chegava no outro dia, ficava muito braba comigo, que eu desregulava tudo as máquinas. E a nossa diversão era essa, brincar no meio de todo mundo e não tinha muita coisa para fazer. E é uma lembrança muito boa, que hoje em dia nossas crianças não têm muito isso, né? Desse clima, assim, a gente era humilde, mas... A gente já tinha, né, essa fábrica toda aqui, a gente vendíamos roupa na Feminvest e a gente vendia muito bem, o que a gente fabricava durante o dia, à noite vendia tudo e ele assim, ó, vou comprar o terreno da nossa fábrica para construir uma fábrica maior. E a gente nunca queria. Não, pai, não precisa, a mãe no almoço, né? A gente ficava comprando assim. Não, pai, para quê? Já tem a nossa fábrica aqui, a gente consegue fabricar e para que ampliar, não sei o quê. Não, mas vou comprar. Não vamos gastar, a gente não tem muito dinheiro. E eu admiro que ele era sempre assim, um cara tinha uma visão muito grande. Aí para conquistar a gente de comprar esse terreno, para construir essa fábrica, né, ele falou, não, então eu vou só comprar o terreno e a fábrica eu não construo. E comprou o terreno e 6 meses depois de comprar esse terreno, ele mandou fazer o projeto da fábrica e construiu. Foi a nossa primeira ampliação.
em 93, 94, nós estava ruim, porque naquele tempo a inflação era muito alta e o que eu devia, eu tinha, cada vez não conseguia pagar e cada vez ia aumentando mais a dívida, estava a dívida muito grande e não tinha mais saída. Aí eu fui no banco, falei com o gerente, conversei com o gerente, e o gerente confiou até um banco que nós não trabalhávamos. O gerente confiou e deu uma carta de crédito para nós importar uma carreta carregada. Aí compramos esse tecido com essa carta de crédito que o banco deu, para pagar em 6 meses. Aí veio esse tecido e a gente teve sorte de começar a fabricar e vender bem. Com 4 meses a gente conseguiu pagar o banco. E foi ali que comecemos a levantar a Citigroup. Até 2006 eu ainda trabalhava como modelista, como costureira até, para ajudar a fazer pilotagem e tudo, mas aí os filhos já começaram a participar e a gente começou a ensinar eles também um pouco, a gente dá umas dicas para eles, aí eles começaram a se interessar pela fábrica e a gente foi deixando para eles, a gente foi saindo mais fora e deixando para eles, a gente com muito orgulho viu que eles estavam assim, se dedicando no máximo deles, assim, se dedicando para a firma, assim. Então, eu sempre me criei já nesse meio, porque quando eu nasci já existia a City Blue, então a infância foi toda brincando dentro da fábrica, participando e trabalhando desde muito nova, assim, a gente sempre estava junto e trabalhando, ajudando. Eu lembro que a primeira loja que foi feita, isso eu tinha acho que uns 5, 6 anos, a loja já foi arquitetada para nós que éramos nova, né? Foi feita uma mesa assim, embaixo dessa mesa tinha um colchãozinho que a gente dormia e acordava e ia atender e sempre assim. E quando eu tinha 12 anos, aí eu já tinha um cargo de responsabilidade, que eu trabalhava na loja, na Feinvest, e tinha horário a cumprir, que era das 9 da manhã até as 3 da tarde. Daí o pai que me levava todos os dias. Eu lembro assim que eu ficava muito brava, porque o pai, imagina, eu era adolescente, eu queria ficar dormindo, e ele ia me acordar aos berros já, né? Acorda, vai trabalhar, não sei o quê. E eu ficava muito brava já nesses dias, mas a grande lição foi essa, assim, né? Que tinha que trabalhar para a gente ter as nossas coisas, a gente tinha que trabalhar, não tinha moleza. Ele não dava dinheiro para a gente sair, a gente tinha que trabalhar para a gente conseguir ter as coisas que a gente queria, né? Então foi uma lição que eu aprendi, que eu vou também passar para os meus filhos, né? Que nada é fácil, né? Que tem que batalhar bastante para conseguir o que a gente quer. Com a chegada do Summer, né, foi assim uma surpresa para nós, que a gente não conhecia ele, né? A gente botou fé nele, achava que a gente arriscou, vamos arriscar, né? Porque a gente não conhece. E ele começou assim devagar e foi indo, e agora ele, para nós, se não fosse ele também, ele deu muita força para nós. Ele também deu certo, ele também gostou de trabalhar aqui, e sim, ele está até hoje aqui. A gente espera que eles continuem assim, que tudo que a gente ensinou para eles, que trabalhar com honestidade, com fidelidade, eu acho que isso aí é importante, isso aí é muito importante. Então a gente tem muito orgulho deles, que continue sempre assim. E tudo que a gente fez, que a gente fez é para eles, é para os filhos, para o neto, que a gente só trabalha, só pensa neles, né? A gente trabalha pensando nos filhos, nos netos. Eu quero, meu filho, meus filhos, meus netos, eu quero que eles tenham o prazer de trabalhar aqui com o mesmo prazer que eu tenho. Tem um ditado que diz: ama
ame o que você faz e você não precisar trabalhar nem um dia na sua vida. Eu não considero meu trabalho trabalho, porque eu trabalho toda hora, todo dia. E sabe de uma coisa? Eu amo tanto o que eu faço, eu amo tanto as pessoas que estão aqui dentro, que não é trabalho. Tu acaba te divertindo, né? Tu acaba conhecendo as pessoas. Quando eu entrei aqui, poxa, éramos todas crianças. Eu tenho a mesma idade do Thiago, praticamente. E a Daniela, bem mais nova que eu. A Bruna, não se fala de Ana e Bruno, bem mais nova que eu. Né? Então, eu vi eles casarem, todos eles casando. Vi os filhos deles nascendo, eu vi a família se ampliando e eu vi a fábrica crescendo. É claro que com a fábrica crescendo eles acabaram tendo uma situação financeira melhor. Mas sabe o que é engraçado? Que nunca mudou. Nunca mudou. Eles nunca mudaram. Os hábitos deles daquelas épocas são os mesmos. E essa é a essência de fazer isso aqui dar certo. Sabe por que eu trabalho aqui? Eu não trabalho aqui pela empresa, nem pelo dinheiro. Não trabalho aqui só por uma coisa, por eles. Eles são a família que eu nunca tive. Quem me conhece, meus familiares, sabe que eu nunca tive família, nunca tive carinho, amor de família. E o pouco que eu tive, que eu encontrei aqui, eu quero manter durante muito tempo. E hoje eu digo para vocês que meu maior terror, meu maior medo, o que mais me desespera às vezes, é talvez um dia falhar com essa empresa, com eles, de deixar eles na mão, de errar numa contratação, de errar numa ideia, de errar em alguma coisa e decepcionar essa família. Então, o que a gente leva muito é a garra, né? É ser guerreiro, é lutar pelos objetivos, que nada foi fácil, né? Foi tudo muito, muito difícil, a trajetória é muito difícil, deram várias coisas erradas, vários percalços no caminho, mas o importante é que tem que ser guerreiro, que nunca tem que desistir. Se a gente tem um objetivo, né, tem que focar no objetivo e a gente sempre, desde pequenininha, a gente sempre foi estimulada assim a correr atrás do que a gente queria, né? Sempre trabalhamos desde muito cedo, ajudando. A gente tem, lógico, que a gente tem que ter ambição, mas não uma ambição que tu vai prejudicar alguém para fazer isso. A gente pensa só em ajudar as pessoas. Eu sempre gostei de jogar meu baralhinho, de pescar, eu nunca vou deixar de fazer isso. Então não mudou nada, a mesma pessoa que eu era há 10 anos atrás, há 20 anos, eu continuo sendo a mesma pessoa. Bem, eu e os meus irmãos, a gente sempre foi muito unido mesmo. Nós trabalhamos juntos, no mesmo ambiente de trabalho, e isso foi fundamental para o crescimento da empresa, na minha opinião. Sempre respeitamos muito o espaço um do outro, cada um na sua individualidade, cada um no seu setor, e sempre respeitando o espaço um do outro. Eu acho que em si a família, quando a gente sente que todos trabalham em prol a um objetivo, isso realmente faz a diferença. A nossa família é muito unida, né? E é a base de tudo. Tudo que a gente é hoje, tudo que a gente tem hoje, a gente deve a meus pais, né? Meu pai e minha mãe, que sempre ensinaram muita gente, sempre ir para o caminho certo e batalhar sempre porque a gente quer. Os meus irmãos são fundamentais também na minha vida. E todos eles, cada um com suas qualidades e defeitos, a gente forma uma família que para mim é perfeita. E todos muito unidos, né? E eu espero passar isso para os meus filhos, os filhos dele, que todos eles sigam
esse exemplo, né, de união e amor ao próximo. Eu acho que filhos, né, tudo que a gente tem é tudo para a gente, então a gente tem muito orgulho deles estar aí fazendo tudo que estão fazendo aí pela gente, que a gente pode deixar para eles, pode viajar, a gente sai tranquila, eles dão conta do recado, então eu me orgulho muito dos meus 4 filhos. Eu tenho um maior orgulho dos meus filhos, porque eles foram criados, nunca penderam para o lado ruim. Eu quero parabenizar a todos, meu pai, minha mãe, por essa humildade que sempre tiveram, por esse respeito que sempre tiveram com todos. E meus irmãos também. Isso aí, agradecer essa união que nossa família tem e por isso que eu acho que dá certo, que deu certo, por trabalharmos todos unidos e sermos assim, nessa simplicidade. Isso nos orgulha bastante ser assim. Eu quero dizer que a minha família é fundamental na minha vida, que eu amo todos de paixão, que eles são um porto seguro. Meu pai e minha mãe sempre foram peças-chaves na minha vida, sempre foram meu porto seguro, assim, para tudo que eu preciso hoje, eles são, para tudo que eu vou decidir, eles são pessoas que eu vou, me reporto a eles, para tudo que eu vou decidir na minha vida, eu não faço nada sem perguntar para eles, a minha família é muito unida e eles são pontos fundamentais, amo eles.